Amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível, o mar fez abrir. E esse Deus está aqui, quer te abençoar e te trazer paz. Ele só quer cuidar de você. Você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. O Deus de Israel quer dar sua mão, quer ser seu amigo e te abraçar, quer te livrar dos homens maus e da escuridão. Suas batalhas você cai, se os seus sonhos não são reais, Deus quer te dar perdão e a vitória. Você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior
nos braços de Deus. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos em pleno mês de agosto, mês da juventude. Uma boa noite àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Aos que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu envolvimento no trabalho, nas atividades desta noite. Com certeza, você é muito bem-vindo aos cultos da nossa igreja. Vamos orar pelos irmãos da nossa igreja, vamos orar também pelos familiares, pelos irmãos que estão enfermos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, Araruama, mas vamos orar também pelo nosso Brasil. Nós estamos numa fase muito difícil e que nós precisamos realmente pedir a direção de Deus e a igreja na sua direção, intercedendo a Deus para que Deus possa nos abençoar neste momento tão difícil que o país está atravessando. Há muita fome, há muito frio, há muita falta de Jesus e com certeza, meus irmãos, nós precisamos levar a mensagem transformadora de Cristo Jesus. Nós estamos, meus irmãos, antecipando, em termos de estudo, o Dia dos Pais. Segundo domingo do mês de agosto é justamente o dia 8. Entretanto, nós estamos no pleno mês da juventude. E no próximo domingo, à noite, nós teremos também uma programação muito especial, uma programação que Deus vai realmente falar aos nossos corações, às nossas vidas. E quero lhe dizer, queridos irmãos, que é uma surpresa. No domingo que vem, à noite, nós teremos uma surpresa na parte da noite e eu não gostaria de adiantar essa surpresa agora. O nosso estudo de hoje tem como tema Homens segundo o coração de Deus. Uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Esse estudo está baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14. Com certeza, meus irmãos, os irmãos já podem preparar as suas Bíblias, porque nós vamos trabalhar um pouco nesses versículos, Deuteronômio capítulo 28, verso de 1 a 14. Eu conto com você, eu conto com a sua participação. Querido ouvinte, você que está participando, se você tem uma Bíblia em casa, possa abri-la exatamente em Deuteronômio capítulo 28, porque traz uma mensagem muito especial para os pais, antecipadamente, nesta noite. Jesus.
coração puro. Renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quero ser um homem segundo o coração de Deus, de Deus. Segundo o coração de se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai.
vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Homens segundo o coração de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14. Vamos fazer a leitura e nós vamos depois trabalhar os versículos também, que nós vamos fazer a leitura agora, mas para os irmãos se familiarizarem com a palavra de Deus neste momento, neste texto tão importante. Diz assim então: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas nações virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo. Benditos serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti, sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. O Senhor mandará a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em todo em que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará com o seu povo santo, como te jurou. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar à tua terra a chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não cauda, e sempre ficarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares e cumprireis. Não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. Que Deus possa nos abençoar e que esta leitura da palavra do Senhor possa ficar em cada coração, em cada vida. É o meu desejo, é aquilo que está no meu coração que eu quero lhes transmitir nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus e vamos falar com o Senhor para que Ele possa nos usar para a honra e glória do seu santo nome. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, Senhor, pelo mês da juventude, um mês especial, um mês de programas especiais, de atividades especiais, um mês de despertamento, quando estamos convidando a igreja para que ore, para que intercedam
pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens do nosso bairro e da nossa cidade. Dá-nos, ó Pai, a tua direção, abençoa os enfermos, abençoe, Senhor, a nossa cidade, abençoe o nosso Brasil e que tudo, Senhor, possa correr de acordo com a tua vontade. E também, Senhor, nós te pedimos pelo nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Também pedimos pela Convenção Batista Fluminense, pelo seu trabalho, pela Associação Litorânea, pelas famílias da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, queridos irmãos e amigos, no dia 8, segundo domingo do mês de agosto, vamos comemorar o Dia dos Pais. Com certeza uma data marcante para os homens e para as famílias. Quero inicialmente dizer à igreja que nós estamos antecipando para hoje, tendo em vista estarmos no mês da juventude, e para o próximo domingo teremos um jovem trazendo uma palavra para todos nós. Na verdade, meus irmãos, é uma surpresa para a igreja, mas para mim também, com certeza. Algumas datas marcam o nosso calendário. Por exemplo, o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, Natal, Ano Novo, normalmente comemorado na virada do ano. Mas, na minha visão, irmãos, são apenas datas. Porém, na verdade, comemoramos esses eventos todos os dias, ou seja, o Dia dos Pais. O pai atua todos os dias no cuidado com a família, no seu trabalho, nas suas atividades de casa, cuida da esposa, cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida das noras. E tem também uma grande atuação do Senhor Jesus na igreja. Então eu quero destacar que os homens têm um papel preponderante na igreja de Cristo Jesus. Com certeza, todas as organizações são importantes, mas também eu quero destacar, neste momento, os homens da nossa igreja e também, obviamente, de todas as outras igrejas. Mas o nosso foco, ou a nossa proposta hoje, é falar sobre homens segundo o coração de Deus, baseado em Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14, texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, na parte introdutória. E, meus irmãos, esse texto fala sobre bênçãos para os obedientes. Então, eu gostaria que você gravasse, neste momento, esta frase: bênçãos para os obedientes. Em primeiro lugar, eu quero destacar o princípio da obediência. O verso 1 do texto que nós lemos, algumas condições nos levam à reflexão do texto, ou seja, ouvir a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar os mandamentos que hoje te ordeno. Vale a pena repetirmos então o verso 28. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em segundo momento, nós vamos falar sobre guardar os mandamentos. O verso de número 2 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso está registrado no verso de número 2. Então, se cremos que Deus nos é suficiente com o nosso corpo, Ele nos limita, mas não nos impede de viver. A vida é mais do que o corpo e a graça é mais importante do que a vida. Temos, com muita oração, guardar os mandamentos do Senhor, ouvindo cada dia sua voz, bênçãos que chegarão em nossas vidas e na nossa família, mas para tanto, meus irmãos, nós precisamos crer.
nós precisamos de fato acreditar. Nós precisamos realmente nos colocarmos diante de Deus e sabermos, meus irmãos, que os mandamentos precisam serem guardados. Outro destaque que eu gostaria de fazer, à luz do texto, é ouvir a voz do Senhor. O ouvir é muito importante para todos. Temos que aprender a ouvir, escutar o que os outros nos falam, ouvir sugestões, ouvir a esposa, ouvir os filhos, em alguns momentos, ouvir o pastor. É necessário, irmãos, que as famílias possam ouvir o pastor, mas ouvir principalmente o sumo pastor Jesus Cristo. Então, reportando ao verso 1, diz o texto: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus. O quarto item que eu gostaria de destacar no texto é: o Senhor abençoará aqueles que são segundo o coração de Deus. Vamos então nos reportar ao verso de número 7. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti, sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. O verso 8 diz o texto: o Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Então, irmãos, nós estamos vivendo exatamente esses momentos em que o inimigo tem trabalhado para detonar a família, para detonar os filhos no sentido direto, juventude. Meus irmãos, estamos numa situação muito complicada dos nossos dias em relação à nossa juventude, mas eu quero lhes dizer que o Senhor abençoará aqueles que são segundo o coração de Deus. Ora, se você tem Jesus, se você o aceitou, se você entende que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, você automaticamente estará livre exatamente dos ataques do inimigo. Mas o verso de número 9 nos chama a atenção o seguinte: se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará com o seu povo santo, como então te jurou. Então, os irmãos entendam que há uma associação nos versos 7, o verso 8 e o verso 9. Então, no verso 7, o Senhor derrotará os inimigos. No verso de número 8, o Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. E o verso 9, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará com o seu povo santo, como então te jurou. Então, eu quero pensar, queridos irmãos, queridos amigos, queridos ouvintes, que o Senhor abençoará aqueles que são segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos compreender e termos essa certeza que nós precisamos ter a certeza que teremos então e sermos segundo o coração de Deus. Ou seja, a palavra de Deus precisa estar abundantemente em nossas vidas, em nossos corações, praticando os mandamentos em qualquer lugar que nós estejamos, quer no trabalho, quer na igreja, quer em casa, quer nas ruas, quer num comércio, quer no banco, seja aonde for, ali está um servo de Deus. Ali está destacado que alguém, na verdade, serve a Deus e são pessoas segundo o coração de Deus. O outro item, que é o item 5, vamos reportar então o verso de número 11. O povo de Deus é abençoado. Vamos então nos reportar o verso de número 11. Diz assim: e o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu
aos teus pais que te daria. Então vejam os irmãos, se cremos que Deus, ou melhor, se cremos que Deus pode mudar o imutável, continuamos a crer, como Jó, sem desistir de orar pelos nossos filhos. A persistência na oração não depende de sinais mundanos. O verso de número 12 diz exatamente o seguinte: o Senhor te abrirá ao céu o seu bom tesouro, dá a tua palavra a chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Então, queridos irmãos, queridos amigos, o povo de Deus, ele é abençoado. Nós somos privilegiados porque, apesar de algumas dificuldades, ou apesar das dificuldades, queridos irmãos, o povo de Deus é um povo abençoado. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja abençoada. As famílias, elas são abençoadas. Por quê? Porque elas servem a Deus, elas buscam entendimento na palavra de Deus, elas buscam soluções para os seus problemas à luz da palavra de Deus. As soluções chegam e, na verdade, com muita oração, com muita determinação, Deus então fala aos nossos corações e às nossas vidas. Portanto, o povo de Deus, na verdade, é um povo abençoado. O Senhor quer homens fiéis aos seus mandamentos. Agora, quero me reportar ao verso de número 14. Não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. Então, os irmãos, vejam a responsabilidade que nós temos quando o Senhor quer homens fiéis aos seus mandamentos. Então, eu estou me reportando agora àqueles que nos ouvem, provavelmente alguém que ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu quero lhe chamar a atenção de que você precisa ser fiel a Deus, fiel às promessas de Deus, fiel a Jesus como Salvador pessoal. Os pais que me ouvem nesta noite tenham esta compreensão da fidelidade a Deus, da fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à oração, ou seja, ser homem segundo o coração de Deus, mas com muita oração, com muita leitura da palavra de Deus, buscando realmente soluções para as dificuldades dos nossos dias. Então eu quero caminhar para o encerramento desse estudo, mas eu quero me reportar aos títulos que nós trabalhamos nesta noite. Então, homens segundo o coração de Deus, falei sobre o primeiro item, sobre o princípio da obediência, baseado no verso 1. Depois, guardar os mandamentos, baseado no verso de número 2. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Depois falamos sobre ouvir a voz do Senhor. Eu me reportei ao verso 1, quando falei sobre este assunto, ouvir a voz do Senhor. Depois falamos então sobre o Senhor abençoará aqueles que são segundo o coração de Deus. Ou seja, está muito baseado ao tema geral do estudo desta noite, homens segundo o coração de Deus. Então, me reportei ao verso 7, ao verso 8 e ao verso de número 9. O quinto item que nós estudamos foi sobre o povo de Deus, ele é abençoado. Se cremos que Deus pode mudar o imutável, continuaremos a crer, como Jó, sem desistir de orar pelos nossos filhos. A persistência na oração não depende de sinais de mudanças. Depois, então, me reportei ao verso de número 12. E o verso de número, e o estudo, o momento de número 6, o Senhor quer abençoar homens fiéis aos seus mandamentos. E aí,
me reportei ao verso 14 e eu gostaria de chamar a atenção para que nós pudéssemos, como homens de Deus, como pais, devemos levar os nossos filhos a serem fiéis aos mandamentos, a serem fiéis à palavra de Deus, a serem filhos obedientes, segundo o coração de Deus, segundo as promessas de Deus. Então, as bênçãos chegam até nós, mas com uma condição. Verso 9: se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará com o seu povo santo, como te jurou. Isso está no verso de número 9. Homens, segundo o coração de Deus. E antecipadamente, quero lhe dizer que no próximo domingo, que vocês todos e que nós todos tenhamos um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço da Primeira Igreja Batista em Fazendinha e um forte abraço do seu pastor nessa noite. Então, um novo tempo em 2021. Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a todos e que possa proporcionar uma continuação de semana na presença do Senhor. É a nossa oração. Amém. ויחנו כל חדש בקרבי חדש ליפו אמרו לי אלוהיקים אמרו לי ויחנו כל חדש בקרבי חדש ליפו אמרו לי אלוהיקים אמרו לי אנחנו כל חדש בקרבי חדש ליפו אמרו לי אלוהיקים אמרו לי וריחנו כל חדש בקרבי חדש שיבי שיבי איילה שיבו עלייכם שיבי שיבי אליי והושיבו עלייכם שיבי יושיבי אליי והושיבו עלייכם שיבי שיבי אליי והושיבו עלייכם אוי 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 tate ich will zurückkommen zu dir Ashivayni venushivu aleichu Oy 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 tate ich will zurückkommen zu dir Ashivayni venushivu aleichu שיבי
שיבו אילייכו Oi, 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 Tate, ich will zurückkommen zu dir. Hashivayni venu shivu eileichu. Oi, 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 Tate, ich will zurückkommen zu dir. Hashivayni venu shivu eileichu. Tate, ich will zurückkommen zu dir. Tate. Que pena que nosso culto acabou. E você poderá ver novamente os nossos cultos nas nossas mídias sociais. Vote também, enviar pelos seus amigos, para que todos possam assistir. Excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perca nenhum dos nossos cultos. Aposto que você e Jesus vão amar nossos cultos. Beijinho de coração, hein?